tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula número 3 de língua portuguesa. Eu sou a professora Monique e eu vou dar continuidade hoje ao assunto que nós falamos nas duas aulas anteriores. Antes de começar, eu queria pedir para vocês, chamar a atenção de vocês para uma coisa bem importante, que é a atenção de vocês, que é realmente focar, que vocês fiquem realmente focados na nossa aula. Então, peguem aí o material que vocês vão precisar, caneta, lápis, borracha, o caderninho de vocês, para vocês irem anotando as coisas conforme a aula for acontecendo, porque é extremamente importante que vocês parem tudo que vocês estiverem fazendo, se recolham para um cantinho aí da casa de vocês, onde vocês possam ficar bem tranquilos e bem confortáveis, porque se vocês perderem a explicação, depois as coisas não vão se encaixar na cabeça de vocês e aí vira uma bagunça, certo? Então vamos lá. Nas primeiras aulas, a gente falou sobre tipos e gêneros textuais, Falamos sobre os 5 tipos textuais, então tipo narrativo, dissertativo, expositivo, injuntivo, descritivo, e depois eu falei um pouquinho sobre os gêneros textuais, os principais gêneros textuais que estão aí encaixados nesses principais tipos. Mas o desdobramento que eu vou pegar, o recorte que eu vou fazer com vocês aqui, que é o gênero que vocês vão estudar nessa etapa agora, é o conto popular. Então, dentro do tipo textual narrativo, a gente tem o conto e a gente tem também o conto popular. Então, antes de eu explicar sobre o conto popular, eu vou dar uma pincelada no gênero textual conto e aí depois eu explico o que o conto popular tem de diferente do conto tradicional. O gênero textual conto, ele se caracteriza por ser uma história curta, uma história aí que tem poucas páginas, poucos personagens, um ambiente limitado, um ambiente mais específico e um enredo, um único enredo, uma única história. O conto ele tem uma linguagem mais objetiva, então a gente vai ter as informações sendo expostas de maneira mais direta, sem muitas descrições, sem muitos detalhamentos, sem muita riqueza de detalhes. E o conto ele tem alguns elementos, como o narrador, que aí pode ser o narrador personagem, pode ser o narrador protagonista, pode ser o narrador onisciente. A gente tem, como eu falei, o tempo, o espaço, o tempo que pode ser cronológico, que pode ser psicológico. E dentro do desenvolvimento, a gente tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão, a gente tem um clímax e depois o desfecho. Basicamente, essas são as características, mas o conto é o gênero textual que vocês já viram, eu estou só relembrando, Vocês já viram ele nos anos anteriores, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conto, deem uma pesquisadinha, para vocês tirarem qualquer dúvida, leiam um conto, porque agora eu vou falar com vocês mais especificamente sobre o conto popular. O conto popular, ele tem a essência do conto, obviamente, o nome já está dizendo, mas ele se diferencia porque ele traz pra gente aquelas histórias que a gente não sabe muito bem de onde elas surgiram, A gente não sabe muito bem quem foi que escreveu. São aquelas histórias que fazem parte do nosso imaginário, que os nossos pais contam pra gente, que os nossos avós contam. São aquelas histórias populares. Vejam aqui as características do conto. Vocês conseguem acompanhar aqui o meu slide. São histórias curtas, mas diferentemente do conto literário, do conto mais tradicional, o conto popular ele tem marcas de oralidade. Então, você consegue ver aquele linguajar muito peculiar, muito particular, muito específico, por exemplo, da região Nordeste, nos contos populares aqui do Nordeste ou lá da região Sul. Então, tem aquela característica da fala, que é um pouquinho diferente da linguagem escrita. Então, o conto popular ele vai trazer essas marcas de oralidade. Depois, no final da aula, eu vou recomendar um conto para vocês assistirem, um vídeo de um conto, e aí vocês vão poder detectar, Vocês vão poder visualizar essas marcas de oralidade, assim como nos exercícios aos quais vocês vão ter acesso quando os professores passarem para vocês. Prestem atenção nessa questão das marcas da oralidade. Os contos surgiram da tradição, os contos populares, surgiram da tradição oral. Os mais velhos contam aos mais jovens. Então, eles são aqueles contos que vão passando de geração em geração
a nossa bisavó conta para nossa avó, que conta para nossa mãe, que conta pra gente, e são histórias que vão fazendo parte aí da nossa criação, da nossa infância e das nossas crenças, das nossas visões de mundo. Outra coisa, o conto popular, ele não tem um autor conhecido, a autoria é atribuída ao povo, ou seja, a gente não existem compilados, né, existem livros onde os autores desses livros juntam esses contos e publicam, né? Mas eles colocam autor desconhecido, ou então possível autoria de fulano de tal, mas a verdade é que ao certo a gente não sabe quem são os autores desses contos populares, porque eles vão passando de geração em geração, uma história vai sendo contada por um povo, que depois viaja e conta para outro, e essas histórias vão se misturando aí na nossa tradição oral e a gente não sabe exatamente quem é que é o responsável por ter criado. Alguns contos populares foram passados para os livros, como eu acabei de comentar. Alguns deles, então, por exemplo, se quando vocês, né, começarem aí a produzir os contos de vocês, de repente vocês têm acesso a esses contos populares e vocês falam, professora, que tal a gente publicar um livro com esses contos? Então a gente pode misturar os contos que vocês produziram com os contos que os pais de vocês contavam para vocês, por exemplo. E a gente pode, de repente, um dia transformar isso num livro e publicar e trazer essas histórias que a minha mãe mesmo, ela é expert em contar essas histórias pra gente. Ela tem um arsenal de contos populares aí muito rico, porque ela foi criada no interior, né, lá do Rio Grande do Sul, na roça. Então, tem esse povo que mora, o povo que vive da terra, né, essas pessoas que vivem no interior, realmente, geralmente tem muito disso, né, muito dessa tradição popular, de respeitar as tradições culturais orais. Aqui no Nordeste também a gente tem uma riqueza cultural enorme em termos de histórias contadas. Então o conto popular é isso, né? São essas histórias que vão sendo contadas, passadas de geração em geração. Então aqui eu compilei 3 características essenciais para vocês saberem o que caracteriza um conto popular. É uma forma de entretenimento que nos ensina algo. Então, normalmente, o conto popular ele vai trazer um ensinamento no final, vai trazer algo moralizante para a gente parar e pensar assim, nossa, poxa vida, realmente, né? A gente se envolve com essa história, é uma maneira muito interessante de nos ensinar algo, é por isso que os nossos pais usam com a gente, né? Eles contam essa história a história de fulano de tal, e uma vez, não sei aonde, tinha um carroceiro que viajou e tal. Então, minha mãe tem muito dessas histórias dos viajantes que passavam, não sei aonde, na cidadezinha e tal. Então, essas histórias, eles fazem uso dessas histórias para fazer com que a gente reflita sobre alguma coisa. Então, é um entretenimento ao mesmo tempo em que tem esse tom moralizante, esse tom de ensinamento. Eles são passados através das gerações oralmente, então dificilmente, a não ser, claro, de um tempo para cá que esses contos vêm sendo publicados, mas normalmente eles fazem parte de uma tradição oral, eles fazem parte da fala, são histórias contadas, né? A gente não vai encontrar com muita facilidade essas histórias publicadas em um livro. São ligados às crenças religiosas e costumes, então, como eu já comentei, são contos que refletem a cultura de um povo, que refletem as crenças de um povo, que refletem a fé de um povo. Experimentem fazer esse exercício. Quando terminar essa aula, vão conversar com os pais de vocês. Pede aí para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, para o seu tio, para sua tia, para qualquer pessoa aí da sua família com quem você tenha uma relação próxima. E pede para eles, assim, contarem para vocês um conto popular que a avó dele, que a mãe dele contava. Com certeza vocês vão ter aí acesso a histórias maravilhosas. E sempre que alguém estiver disposto a te contar um conto, não perca essa oportunidade, porque você vai ter acesso a uma riqueza cultural, a uma riqueza de costumes muito especial e muito única. Algo que a gente não vai encontrar em qualquer lugar, certo? E aí, pra gente fechar esse assunto da aula de hoje, eu queria deixar aqui a sugestão de um vídeo, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem esse vídeo e vocês vão assistir o vídeo de uma contadora de histórias chamada Sandra Guzmán. Ela tem um canal no YouTube e ela conta contos populares, né? Então, o conto que eu vou deixar
para vocês, vai estar nesse link, o nomezinho do conto vai estar aqui, vocês acessem lá para vocês observarem isso tudo que eu falei para vocês na aula de hoje. Não deixem de observar as marcas da oralidade que eu falei, essa coisa e essa questão do tom educativo, né, dessa mensagem que o conto vai deixar no final, tá bom? Então, meus queridos, é isso por hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido essa aula até o final e nós nos vemos em breve. Um beijo!